Alô, turma, fiquem em paz, fiquem em casa, tudo vai dar certo, com fé em Deus. Eu vou tratar hoje aqui da fuga da família real portuguesa para o Brasil. E devido à nossa brevidade de tempo aqui, eu vou fazer pontuações desse percurso. Bom, em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental, que era a proibição dos países sob domínio de Napoleão ou sobre a influência política dele de comercializarem com a Inglaterra. E claro, esse bloqueio incluía Portugal, que desrespeitou o bloqueio continental. Portugal tinha um dilema: se respeitasse o bloqueio, a Inglaterra ameaçava tomar a principal colônia ou uma das principais colônias portuguesas na época, no caso o Brasil. Se desrespeitasse, Napoleão cumpriria a promessa de invadir, dominar, destruir a realeza portuguesa. Portugal dependia economicamente da Inglaterra e ter que decidir entre enfrentar a França de Napoleão ou a Inglaterra poderosíssima que havia anteriormente derrotado Napoleão numa batalha, a Batalha de Trafalgar, os portugueses, sob a liderança do jovem príncipe João, optaram por fugir para o Brasil, para a colônia deles aqui na América. Isso ocorreu em 1808. E aí, nesse ano, chegando no Brasil, a família real, escoltada pela armada inglesa, se dividiu. O príncipe foi para Salvador e a esposa, Dona Carlota Joaquina, e a mãe do príncipe, Dona Maria I, lá em Portugal conhecida como a Piedosa, foram para o Rio de Janeiro. Já 2 dias depois, após a chegada do príncipe João em Salvador, ele assinou o decreto da abertura dos portos às nações amigas, que na prática abriu os portos para a comercialização livre da Inglaterra, que havia escoltado, como já disse, e da qual escoltada as embarcações portuguesas aqui para o Brasil, e da qual Portugal dependia ou tinha fortes ligações econômicas com a Inglaterra. Pois muito bem. De 1808 a 1821, a permanência da família real no Brasil. E esse período é conhecido como período joanino. E aí tivemos vários acontecimentos nesse período. Vou destacar a fundação do Banco do Brasil, a criação do Jardim Botânico, da fundação da Casa da Moeda, o Observatório Astronômico, a vinda da missão artística francesa e especialmente, agora sim, em 1815, a elevação da colônia Brasil para a categoria de vice-reino unido a Portugal e Algarves. E por que isso? Porque lá na Europa, Napoleão derrotado, o Congresso de Viena se reuniu para reestruturar e devolver, digamos, vamos usar essa expressão, para os soberanos que haviam sobrevivido a Napoleão ou aos seus descendentes, os países conquistados por Napoleão, sob uma condição de que aquele soberano lá na Europa estivesse residindo. Como não era intenção do príncipe João retornar à Europa, ele usou de um artifício político, técnico, e elevou o Brasil da condição de colônia à condição de vice-reino unido a Portugal e Algarves. E essa é, digamos assim, a nossa primeira independência, porque esse fato possibilitou à burguesia local um desenvolvimento e um crescimento extraordinário e uma liberdade econômica muito interessante. Lá adiante, porém, passados 5 anos, 1820, houve uma revolução liberal do Porto, uma cidade portuguesa,
porque os portugueses já não entendiam a permanência de Dom João aqui no Brasil, uma vez que Napoleão estava derrotado e que os ingleses, estando lá em Portugal, enquanto a família real portuguesa estava aqui no Brasil, exercia uma cobrança pela proteção que deram aos portugueses. Os ingleses exerciam uma cobrança pela proteção que deram aos portugueses. E então eles resolveram colocar agora João, já não mais príncipe, né? Porque a Dona Maria I, a mãe dele, havia falecido, em xeque. Ou retorna Dom João VI, ou retorna para Portugal, ou perde o trono. Dom João VI demorou-se a decidir quanto a isso. E quando resolveu voltar, chegando em Portugal, ele descobriu que lá já vigorava uma monarquia constitucionalista. Quer dizer isso, parlamento e rei estavam submetidos à mesma lei, a uma constituição. Ele teve que assinar esta constituição sob pena de ir preso, e de imediato aquela corte portuguesa solicitou e ordenou que Dom João desfizesse aquela elevação do Brasil à categoria de vice-reino unido a Portugal e Algarves. Dom João não teve outra saída a não ser ordenar que se desfizesse isso. Porém, quando ele partiu do Brasil para tentar debelar aquela Revolução Liberal do Porto, da qual ele não teve mais como debelar, como segurar, ele deixou aqui o filho dele, Pedro, que mais tarde seria o nosso Pedro I, como uma espécie de delegado, tutor, mas sem poderes para contradizer as ordens que viessem de Portugal. E quando essa ordem veio para dar fim, anular, certo, o decreto de elevação do Brasil à categoria de vice-reino, Pedro, atendendo a pedidos da burguesia local, da elite local, melhor dizendo, e os interesses outros, não acatou essa determinação. E isso é o princípio do processo de independência do Brasil. Isso aconteceu em 1821. Em 1822, 7 de setembro de 1822, o Brasil declarou-se independente de Portugal. Mas esse é um outro papo que a gente vai levar mais adiante. Um grande beijo, fique em paz, fique em casa, vai tudo dar certo. Com fé em Deus. Um abraço.